Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui prontos para estudar mais um livro da Bíblia. É o livro de Juízes. Na aula de ontem, nós estudamos sobre o livro de Josué. A aula de hoje é a aula de número 46. Ainda sobre o tema livros históricos, só que agora sobre o livro de Juízes. Vamos dar sequência ao livro de Josué, que por sua vez deu sequência ao Pentateuco a partir do livro de Deuteronômio. O livro de Juízes tem como título, e é conferido esse título de Juízes a 14 pessoas, depois de Josué, obviamente, que presidiram os israelitas, que lideraram os israelitas num período aproximadamente de 350 anos, entre o falecimento de Josué até a subida de Saul no trono. Olha só, da morte de Josué até a subida de Saul ao trono, nós temos um período de aproximadamente 350 anos. Como o primeiro rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. Alguns estudiosos vão dizer, que esse tempo aí foi cerca de 250 a 300, mas aí é apenas um recorte histórico de algumas linhas de raciocínio. O livro de Juízes é o sétimo na sequência do Antigo Testamento. Israel já havia escapado da servidão do Egito, iniciada a conquista da Terra Prometida, mas muitos adversários permaneceram instalados ali, tanto dentro como no derredor ali das regiões conquistadas por cada uma das tribos. E muitas dessas tribos não conseguiram expelir, mandar embora, expulsar esses habitantes. Por quê? Porque houve uma falta de união. Josué 21, no verso 25, vai dizer: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. O livro de Josué vai trazer isso. Os juízes serviam como líderes políticos, militares e até mesmo espirituais do povo de Israel. Então eles acumulavam essa função de ter ali um cargo político, um militar e funções espirituais. Na época dos juízes, os israelitas estavam organizados por tribos e não havia um governo central organizado. Tinha ali os chefes desses clãs, dessas tribos. Os juízes eram apenas líderes temporários que uniam as tribos contra um inimigo comum. E aí você percebeu na aula de ontem, na sua leitura sobre o livro de Josué, e eu vou mencionar isso aqui nas aulas no livro de Juízes, que Israel não consegue expulsar todos os cananeus. Em Juízes 1, do verso 1 ao 4, tem ali algo que eu quero chamar a sua atenção. Tem algo que eu quero chamar a sua atenção que diz assim: disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele, subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. 10.000 homens. Por quê? Porque eles pelejaram. Porque o Senhor estava com eles. Porque o Senhor estava com eles. Em Josué 1, no verso 5 ao verso 20, vai ter o retrato da vitória incompleta de Judá. Judá conseguiu algumas conquistas. Você vai perceber lá no verso 5 e 7. E Jerusalém, que de fato não foi capturada, mais tarde ela é reconquistada pelos seus habitantes, os habitantes que estavam lá. Quem são esses habitantes que ocuparam Jerusalém? Os jebuseus. Só Davi depois, na época do seu reinado, que ele vai conquistar dos jebuseus Jerusalém. Entre outras conquistas estão por Judá, o Neguebe, os contrafortes ocidentais, aquela parte. O que é o contraforte, Alberto? Deixa eu melhorar aqui para você.
aquela região montanhosa central, porque quando você for a Israel, você vai perceber que Jerusalém, Belém, está na parte alta, na primeira montanha que nós temos do litoral para o interior. Então é essa parte que cabia a Judá, Judá dominou. A parte de Hebrom, que é uma das partes mais importantes que foi conquistado por Caleb. Juízes 1, 21 vai trazer também uma vitória, segundo alguns teólogos, incompleta de Benjamim. Os jebuseus não foram desalojados da fortaleza de Jerusalém. Uma nova tentativa. Em Juízes 1, 22 até o verso 36, ele vai relatar fracasso das outras tribos. A casa de José, lá no verso 22 no capítulo 22, perdão, ao capítulo 26, você vai perceber. Tomou Betel, Luz, né, que fica aí a cerca de aproximadamente, viu, meus irmãos, 19 quilômetros ao norte de Jerusalém, na estrada de Siquém. Manassés não conseguiu expulsar os cananeus do vale de Estrelon. Por quê? O vale de Estrelon fica próximo ali ao litoral norte. Por quê? Porque eles tinham carros de ferro. Esses carros de ferro eram comercializados com o Egito. O Egito vendia para eles. Israel desobedeceu ao tentar escravizar e expulsar os cananeus. Eles expulsaram. Guerrearam com alguns morreram, mas outros foram feitos de escravos. Deus mandou fazer escravos? Deus não mandou. Mas uma mentalidade de escravo que foi estabelecido lá no Egito ainda estava ali presente no meio do povo. Então eles resolveram, não, vamos escravizar também. E aí o ciclo de pecado em Israel, ele vai acontecendo. Até Deus repreendeu os israelitas. Veja em Juízes 3, verso 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e a poste ídolos. Deus já havia sinalizado lá no passado sobre a importância de observar a lei, para que o povo não viesse a ser corrompido pelas práticas pagãs e idólatras do povo cananeu. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, quando a gente não medita nela dia e noite, o que acontece? A gente esfria. E é fatal. É fatal. Podemos pecar. Podemos pecar. Mas quando a gente traz a memória sempre, a gente continua pronunciando, a gente tem contato com a palavra de Deus, estando ali em santidade, em adoração, irmão, o pecado pode até tentar, mas ele não vai conseguir tirar a gente do caminho. Mas foi o que aconteceu com este povo. Esse povo não estava andando mais debaixo da lei, eles não estavam seguindo os mandamentos de Deus e eles foram por outros caminhos, não pelo caminho que o Senhor já havia estabelecido. E isso vai trazer o quê? O que vai gerar? Vai gerar a primeira apostasia. A primeira apostasia. Porque os filhos de Israel fizeram o que era mal. Russell Champlin vai dizer que essa expressão apostasia se tornou comum no meio teológico. Comum. Por quê? Porque o povo se tornou mal. Aí eu vou trazer o que significa apostasia. Abandono da verdade de Deus. Exatamente isso. Apostasia é abandonar a palavra, abandonar a verdade de Deus. É negar as verdades fundamentais da Bíblia. Então, esse apóstata, esse que pratica apostasia, ele passa a acreditar em mentiras sobre a Bíblia. Ele passa a acreditar e adorar outros deuses. E aí ele passa a rejeitar a Bíblia por completo. Deuteronômio 13, isso me faz lembrar de Deuteronômio 13, no verso 3, que diz assim, que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos outros deuses que não conhecesse. O povo foi corrompido. O povo foi corrompido. E dando sequência,
A Bíblia exorta que nos últimos dias a apostasia cresceria no meio do povo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 1 ao 3, ele vai avisar os cristãos que a apostasia é um sinal dos últimos dias, dos últimos tempos. Ele ressalta que uma grande apostasia precederá a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Juízes 2, verso 1 e 2 diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: Do Egito vos fez subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes, destruirá os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. O que é isso que fizeste? Deus deu uma direção e o povo escolheu outra. Deus pediu para fazer tal coisa e eles fizeram outra totalmente diferente. Ao contrário, resolveram seguir outros deuses. Nessa passagem, o anjo era o próprio Deus, era o próprio Senhor, que tirara o seu povo do Egito com mão forte. Mas nesse contexto aqui de terra prometida, Deus estava exigindo o afastamento por completo dos cananeus, do pecado, da idolatria. Mas o que aconteceu? A nação resolveu desobedecer. Entenda bem, o livro de Juízes descreve um padrão recorrente na história de Israel durante este período que foi muito turbulento, muito agitado. Este ciclo de pecado contra Deus é seguido pela opressão das nações inimigas, né? Levando aí para frente, depois que Deus chama a atenção, ao arrependimento e a um clamor pela libertação. Mas Deus, em toda a sua misericórdia, Ele levanta juízes, né, para salvar Israel, para levar Israel para se voltar para o caminho certo. Você vai ver lá em Juízes 2, depois leia Juízes 2, do verso 16 ao 19. Israel era abençoado quando obedecia a Deus. É muito interessante você observar isso. Eles obedecem, clama a Deus, Deus manda um juiz, manda alguém para guerrear, a mão forte de Deus está junta, expulsa os inimigos e ele caminha um tempo em obediência. Mas depois, esquece. E toda vez que Israel desobedece, se rebela, ele é repreendido, castigado, corrigido pelo Senhor. Deus faz os seus juízos. Mas o mais interessante é que o povo continua caindo em pecado. Os juízes são levantados por Deus. Exemplo, nós vamos falar de todos aqui, mas eu quero citar Débora, Gideão, Sangar. Esse Sangar, muito interessante, que ele matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Sansão, ele também, com uma queixada de jumento, ele feriu, sabe quantos homens? 1000 homens. E tem uma parte de Sansão que eu gosto muito, além desse evento. Gente, se eu pudesse voltar no tempo para poder assistir essa luta com a queixada de jumento, ferindo mais de 1000 homens, o outro evento de Sansão que eu gostaria de presenciar, ele arrancando os portões da cidade de Gaza, que alguns teólogos vão dizer que tinha aproximadamente 3.000 quilos. Nossa, 3 toneladas. Olha aí, gente. Acho que a Marvel se inspirou aí, né? Não é mesmo? Então, olha, Juízes 16, verso 1 a 3, você vai ver esse evento. Então, esses juízes, eles vão surgir, eles vão crescer como instrumentos de Deus para a libertação de Israel. Você vai perceber isso lá nos capítulos 4, 6 e 13 de Juízes.
A Débora foi escolhida por Deus para liderar o povo de Israel em tempos de opressão dos cananeus. Ela era muito conhecida pela sua sabedoria, seu discernimento. As pessoas vinham até ela para resolver disputas. Sansão foi um dos mais famosos, um dos mais fortes, escolhido para libertar o povo da opressão dos filisteus. Sansão era conhecido por uma força sobrenatural e pela luta, com os seus inimigos. Mas ele tinha uma fraqueza. Você lembra da fraqueza de Sansão? Mulheres. E isso levou à sua derrocada. Com Dalila. Mas apesar de suas falhas, Sansão foi usado por Deus para derrotar os filisteus e libertar o povo de Israel. Os juízes foram assim... se você observar, meus irmãos, quando lê o livro de Juízes, você vai perceber que os juízes eles eram provinciais, eles eram regionais. Vou trocar a palavra. Eles eram regionais. Então, exerciam sua liderança, o seu comando em regiões, até a monarquia ser estabelecida. Por exemplo, o juiz Otiniel, ele agiu ali na região mais ao sul, Eude no sudeste, Sangar no sudoeste, Débora e Baraque na região mais central para norte de Israel, Abimeleque na região mais central, Jefité na região central para o sudeste, Sansão também na região sudoeste e Samuel, o último juiz, o profeta Samuel, ele atuou na região central, mas também na região leste e na região oeste. Aí eu quero trazer um detalhe. Essas nações foram poupadas para pôr Israel à prova, porque Israel pecou lá atrás. Então Deus foi poupando, porque Deus avisou, se vocês não livrar a terra prometida, a terra que eu estou te dando, dos povos que lá estão, eles se tornarão como espinhos. Estarão, vou conjecturando novamente, como pedra no sapato de Israel. Então eles foram poupados ali. Então com esse atributo divino, com esse propósito divino, Unger vai dizer que era para castigar Israel pela desobediência. É essa a visão que Unger vai ter. Juízes 2, anota para você ler em casa daqui a pouco. Ou então pausa esse vídeo e confira na Bíblia. Juízes 2, verso 20 ao 22. Deixa eu ler com vocês. Não, eu vou ler. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Também não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Aí tem um parênteses aqui, deixou quando morreu. Josué, segundo a visão de alguns teólogos, se acomodou. E ele poderia ter completado toda a obra que Deus entregou para ele. Aí, meu irmão, isso me ensina alguma coisa. Para mim e para você. Não se acomode. Quando Deus te dá uma missão, uma visão, um propósito, vá até o fim. Vá até o fim. Não pare no meio do caminho achando que tudo já está terminado. Complete a carreira. Como Paulo diz, complete a carreira. Então, Josué não expulsou toda a terra. Então Deus fala, continuando, para pôr Israel, para pôr Israel à prova, se guardaram ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. É uma maneira que Deus estava usando para trazer o povo de volta ao caminho de santidade e obediência, debaixo dos seus mandamentos. E aí, algo que a gente consegue perceber também no livro de Juízes é a questão da fé e da obediência. A história de Gideão em Juízes 7, do verso 2 ao 22. Você consegue perceber que é uma história de fé e obediência. Ele foi escolhido por Deus, Gideão, para liderar o povo de Israel contra os midianitas.
Gideão inicialmente duvidou da capacidade de liderar, mas Deus o encorajou e o capacitou para a tarefa. Com apenas 300 homens, Gideão derrota um exército muito maior, não através de força militar, mas pela confiança em Deus e pela execução precisa de suas instruções. Quando Deus traz uma instrução ao povo, o povo tem que seguir de forma cabal, de forma direcionada. Irmão, eu e você, nós temos as instruções de Deus aqui, ó, na palavra, na palavra. A gente precisa seguir a palavra. A gente precisa seguir a palavra. E aí, a nossa vida vai ser uma vida totalmente diferente, porque estamos debaixo da orientação divina. Voltando a Gideão, ele governou Israel por 40 anos e trouxe paz à terra. Este evento marca uma verdade central em Juízes. A vitória sobre os inimigos de Israel depende menos dos recursos humanos e mais da submissão à vontade de Deus. Isso aí é uma lição para mim e para você. E aí, eu quero já apontar para o final dessa aula. Porque surge a necessidade, você vai perceber isso na sua leitura, de um rei. Então, ao longo da época dos juízes, a degradação moral se tornou cada vez pior e faltava uma liderança mais firme. Leia depois Juízes 21, verso 25. O sacerdote Eli liderou o povo por 40 anos, mas ele deixou os seus filhos cometerem muitos pecados que desagradaram a Deus. Por isso, a família de Eli ficou debaixo de maldição e seus filhos morreram em batalha. Quando Eli ouviu a notícia da morte dos seus filhos, ele caiu de sua cadeira e morreu também. Eli tinha criado um menino que foi dedicado a Deus, consagrado ao Senhor. É Samuel, está falando aqui de Samuel. Então, ele cresceu ali no templo, aprendeu sobre as palavras de Deus, aprendeu sobre os ritos ali no templo para a adoração ao Senhor, se tornou o novo juiz de Israel, mas também o último. E quando envelheceu, ele tentou passar a liderança para os seus filhos, mas os seus filhos, eles eram ruins e o povo não os aceitou. E aí, diante de uma instabilidade política e social, moral, os israelitas começam a exigir o quê? Um rei. Um rei. Eles estavam rejeitando a Deus como seu verdadeiro rei, mas estavam exigindo um rei humano como as nações do entorno. Queremos ter um rei. E Deus já havia dado uma direção sobre isso. Olha, se vocês tiverem um rei, ele vai requerer algumas coisas do povo. E o povo, queremos um rei sobre nós. Talvez você olha o que o outro tem e fala assim, eu quero aquilo para mim. Mas será que para você se encaixaria? Aquilo é para ele. Então, naquele contexto daquele povo, ter um rei humano, um sangue real humano, era para aquele contexto. Mas o povo pediu e Deus vai atender. 1 Samuel 8, versos 7 e 9. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente. Advertir quem? Ao povo. E explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. E aí você vai ver ali uma lista que lá em Levítico também vai falar sobre as prerrogativas do rei, aquilo que ele poderá requerer. Quer conferir isso lá em Deuteronômio? Vai lá em Deuteronômio, capítulo 17. Tudo isso que eu acabei de dizer está lá em Deuteronômio 17, do verso 14 e verso 15. Está aí o endereço. Deuteronômio 17, 14 e 15, lá trata dos deveres do rei. Inclusive, conquistar terras, tá? Confiscar terras. Te chamar para a guerra.
É isso aí. Samuel foi o último juiz de Israel e ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Quem, Alberto? Pela ordem, Saul e Davi. Depois disso, Israel passou a ser uma monarquia. Uma monarquia, um reinado. Então, para finalizar essa aula, você precisa entender o ciclo de Juízes neste livro. O livro de Juízes está organizado em torno da ascensão e queda de Israel. Em momentos, Israel está alinhado com Deus, vive uma vida de santidade. Em outro momento, ele cai, porque desobedece, peca. Então, o povo oscila em sua fé. Em momentos obedece, em outros momentos desobedece. Ou seja, Israel prosperava, mas relaxava na sua segurança, relaxava na sua santidade e pecava, era dominada assim então pelas nações estrangeiras do entorno, voltava-se arrependida ao Senhor e o Senhor, pela sua misericórdia, enviava um libertador. Aí, períodos de paz e liberdade e prosperidade se estabelecia. E aí então, eu quero te lembrar, quando um juiz, um líder, ungido pelo Senhor Deus, morria, aí o povo caía na apostasia e novamente mergulhava na servidão política diante dos invasores que ali procuravam se estabelecer. Esse aí, então, é uma síntese do livro de Juízes. Olha quanta informação a gente tem sobre esse livro de Juízes. E aí eu quero te inspirar. Chegou até esse momento? Tem necessidade de voltar? Retorne ao início da aula ou até o ponto que você acha interessante e vai anotando as partes para que você comece a entender. E é importante, se você ainda não leu o livro de Juízes, leia o livro de Juízes para que a sua compreensão amplie. Amém? Amanhã nós vamos retornar para mais uma aula e nós vamos falar sobre o livro de Ruth. Alberto, o livro de Ruth também é um livro histórico? Sim, o livro de Ruth também é um livro histórico e você vai entender muito, principalmente a respeito do plano de salvação que Deus tem estabelecido para nós. Então, até a aula de amanhã, fica com Deus e até mais.